Olá! Vamos agora para o terceiro episódio do Sentido Provisório. E esse é um episódio muito especial. É um episódio que a gente vai falar da nossa abordagem, psicologia existencial e humanista, o que realmente acontece nessa abordagem. E hoje nós vamos conversar mais uma vez aqui com o professor Alain, que é um parceiro das Singulares, então é uma conversa muito profunda entre Singulares e Humanisticamente Psi, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, esse terceiro episódio, a gente vai começar também respondendo caixinhas de perguntas das redes sociais, e a gente vai começar com uma pergunta que eu acho que é fundamental. Quando você fala em psicologia existencial e humanista, o que isso significa na prática? O que muda no atendimento? Faço psicanálise e queria mudar, porque o meu psicanalista quase não fala. 2 anos nisso. Muito bom, Cris. Sou suspeito para falar dessa abordagem, porque é uma coisa que eu já estudo há mais de uma década, que eu leciono, pesquiso, que faço, vivo o dia a dia do consultório, né? Pois bem, a gente está falando aqui de duas correntes, o existencialismo e o humanismo, que vão fundamentar a visão de homem dessa perspectiva. Então, o existencialismo é uma corrente filosófica que vai se desenvolver ali na Europa, ganhando força no século XX, que vai trabalhar temas como a liberdade humana, a responsabilidade, a angústia, o desespero, a finitude. É uma visão que coloca o homem no centro como protagonista, como sujeito ativo no processo da história, como responsável pelo que faz de si, pelo que faz ao outro, tá? E a psicologia existencial e humanista vai propor um diálogo dessa visão com a visão humanista, que é uma psicologia norte-americana, conhecida como a terceira força, que surge exatamente como um contraponto à psicanálise e ao comportamentalismo, que vai apostar no potencial humano, que vai lançar um olhar positivo para o ser humano, acreditando que cada um de nós tem a capacidade de desenvolver o seu potencial, uma tendência à autorrealização, o que o Rogers chama de tendência atualizante. O que isso significa na prática? Significa, na prática, que nós estabelecemos uma relação pessoa a pessoa. Aqui o profissional não é o especialista que sabe sobre a vida, que sabe sobre o outro, que vai ditar os caminhos. Ele não é um guia que vai orientar para onde vai. Ele trabalha, então, como um facilitador. Uma outra figura humana, também com seus potenciais, mas também com as suas fragilidades, vulnerabilidades, e nessa relação horizontal, que não é mais uma relação de autoridade, uma relação médico-paciente, é que as coisas vão acontecendo. Por isso, há uma diferença bem significativa para a psicanálise, porque a psicanálise vai trabalhar com o inconsciente. Então, aqui na psicanálise, o nosso comportamento ele é regido por forças inconscientes. Nós não estamos, dentro dessa psicologia, tentando contestar ou invalidar o inconsciente, mas nós decidimos trabalhar com a experiência consciente, com o que acontece no presente, no aqui e agora. Então, nós não precisamos necessariamente fazer uma viagem minuciosa, uma arqueologia ao passado para tentar investigar como as coisas aconteceram na primeira infância. Não significa que a gente não vai para o passado, vai para conhecer a história, ou quando esse passado está muito colado no presente, tá? Uma outra diferença grande é que na análise você deita no divã e você não olha para o seu analista, ele fica ali atrás de você, né? Por conta da técnica da associação livre. Aqui não. Aqui a gente senta frente a frente, né? Então o terapeuta vai te olhar, vai interagir, vai fazer perguntas, apontamentos, comentários. A sessão flui com uma outra dinâmica. Inclusive o terapeuta não está ali proibido de expressar os seus sentimentos ou de reagir ao que você está trazendo, né? Claro que aí, enfim, várias questões éticas que a gente respeita, mas o terapeuta não fica neutro. Ele não está ali numa neutralidade ou numa postura de distanciamento impessoal. Pelo contrário, ele está numa relação ali pessoal em que ambos se afetam. Essas são as principais diferenças, né? Então não há uma hierarquia, não há essa diferença marcada de posição entre psicólogo e analisando, né? Analista analisando, né?
Bom, uma outra pergunta que a gente recebeu é: tenho TAG, né, transtorno da ansiedade generalizada, diagnosticado e tomo medicação. Essa abordagem é indicada para o meu caso? Bom, eu acho que a primeira coisa para a gente entender, eu separei aqui 3 pontos para a gente falar sobre essa questão, né? Eu acho que sim, é indicada. Não tem nenhum problema em mudar, né? Porque a abordagem, na verdade, é a forma como se aborda as questões humanas, as principais questões humanas. Então, não existe uma superior à outra, existem formas diferentes, distintas, de olhar para o ser humano, né? Então, não existe superioridade, como se pensa, tal abordagem é melhor do que a outra. Então, isso é equivocado. E o primeiro passo para a gente entender é a vivência da experiência. Então, uma pessoa que tem TAG, tem transtorno de ansiedade generalizada, ela vive a experiência de maneira diferente de uma outra que possa ter o mesmo diagnóstico. Eu acho que isso é fundamental entender, né? Para a nossa abordagem, isso é primordial. Então, a experiência vivida é única, singular. E é nisso que a gente se debruça para entender como essa pessoa vive essa experiência, de que maneira isso surge, quando isso surge. Então, a gente vai utilizar diversas ferramentas, né? A exploratória do cotidiano, para entender de que maneira isso se apresenta, a técnica da refletora do conteúdo verbal, para entender como ela compreende essas próprias vivências e tantas outras. Então, a abordagem é indicada. Sim, não existe uma que seja melhor do que a outra. Concorda comigo? Perfeito. As abordagens trabalham a partir de bases epistemológicas distintas. O que é isso? É a forma como o conhecimento é gerado e se organiza. Então, nós vamos propor um trabalho que vai passar por um outro caminho. Não significa que é uma abordagem inferior ou uma abordagem menos eficaz, tá? Mas são modalidades distintas de psicoterapia. Aqui nós priorizamos a singularidade, exatamente o que você colocou. É claro que uma classificação diagnóstica, ela leva em consideração aspectos de semelhança, né, gerais, digamos assim, numa tendência universal. O que aparece no TAG, né? E o que é comum, quais são os critérios para a gente chegue a essa classificação, né? E aí isso vai precisar aparecer em toda a classificação ou em todo um conjunto de sintomas para o TAG. Mas dentro disso, do que pode ser generalizado, né, quer dizer, as pessoas que têm TAG comumente vão sentir ou vão vivenciar tal coisa, né, ou seja, um pico. O que é o TAG? Né? Um pico de ansiedade, mas que ele é permanente, ele é constante, ele vai tomando conta da vida, não é aquela crise de ansiedade esporádica, pontual, é um nível alto de ansiedade, basicamente o tempo todo ou na maior parte do tempo. E dentro disso há essa experiência que é singular, né, que é de cada um. E nós aqui vamos olhar para isso com muito cuidado. Eu não sei sobre o TAG daquela pessoa porque eu estudei muito sobre o TAG, eu li os principais artigos, eu decorei o DSM, que é o livro que a gente utiliza como referência, não é a partir disso que eu sei sobre o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo. Eu só vou conhecer isso mediante a revelação disso, quando ele me conta, como ele me descreve, quando eu percebo isso na sessão e na maneira como ele se expressa, se porta. E no contexto, na história de vida daquela pessoa, de quando Perfeito. Isso surgiu, como isso surgiu, isso é que é mais importante. Porque esse TAG não é um vírus que ele pegou, alguém espirrou e ele passou a ter o TAG, né? Isso tem a ver com a história de vida. E se a gente não leva isso em consideração, a gente não está olhando para o que está acontecendo. A gente está olhando para algo que a gente congelou num microscópico e quer o tempo inteiro ver aquilo, porque aquilo confirma as nossas hipóteses. Exato. Bom, uma outra pergunta. Já fiz terapia no passado, mas não conseguia fazer nada que a psicóloga mandava. Me sentia muito mal em voltar com as tarefas sem fazer. Ficava com dor de cabeça, suava frio e por isso desisti. Sinto que preciso, mas tenho muito medo de voltar a me sentir assim novamente. Perfeito. Então, há outros métodos de psicoterapia que são métodos mais diretivos, em que o psicólogo estrutura as sessões, pensa em objetivos, metas e vai ali passar determinadas tarefas a serem realizadas. Nós não trabalhamos dessa maneira.
nossa perspectiva ela é tida como não diretiva. Isso não significa que a gente não possa propor, fazer intervenções, dar feedbacks, mas que a gente vai respeitar o tempo daquela pessoa, o que essa pessoa traz como demanda, né? A gente vai sempre partir daquela singularidade. É por isso que a gente vai se centrar no universo dela a partir das referências dela e não das nossas, deixando a pessoa muito à vontade para poder, enfim, lidar com a terapia no seu ritmo, no seu tempo, sem uma pressa ou uma cobrança para que ela realize coisas. Isso é bem diferente. Nós aqui não estamos, então, como um guia levando, conduzindo a pessoa pelos caminhos, né, apontando para onde ela tem que ir, mas muito mais como um companheiro de viagem, alguém que está junto e que está facilitando o processo. Isso é bem diferente de uma perspectiva diretiva, em que eu vou transmitir algum conhecimento, eu vou orientar sobre a técnica ou o jeito ideal ou científico de como fazer. Mas é importante também dizer que a nossa abordagem ela tem a sua técnica. Não quer dizer que nós não temos técnica, temos várias, inclusive, mas elas são modulares, elas vão se apresentando à medida que a situação se coloca. A gente não identifica isso previamente, eu já não vou para uma sessão dizendo que aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada e eu vou levar uma coisa já pronta. Não, vamos entender primeiro a história, os contextos daquela pessoa e juntos ali criar ferramentas e estratégias possíveis. E muito também abertura de reflexões que façam sentido para aquela pessoa, porque senão a gente cai nessa questão de determinar algo que o outro precisa fazer e aquilo não fazer sentido. E aí por isso a pessoa trava, por isso ela para, por isso às vezes o processo não anda. Perfeito. A gente trabalha com a personalização da psicoterapia. O que é isso? É um projeto singular que é construído junto com aquela pessoa. E diante disso, nós temos uma série de técnicas, de recursos, mas que sempre vão ser secundários à relação. Eu vou fazer o uso, eu vou trazer para a relação se realmente for coerente, se fizer sentido, se for oportuno. E com isso a pessoa tem muito a ganhar. Porque eu não estou pensando uma técnica aleatória que eu uso com todo mundo e que falo, faça isso. Né? E por isso às vezes fica tão pesada, por isso às vezes fica tão incompatível com a própria vida do sujeito. Ele não consegue dialogar com aquilo ali e passa a ser um fardo, passa a ser algo pesado que não tem a ver com o seu contexto de vida. Perfeito. Então a gente vai propor, olha, temos isso aqui, essa é uma boa sugestão. Você topa abraçar essa sugestão? Experimentar? Ah, topo. Vou lá, olha, não me dei bem. Ou, olha, me superou as expectativas, eu realmente vou passar a usar isso, trouxe isso para a minha vida. Ótimo, maravilha. E aí a gente tem uma outra que é, no meu relacionamento anterior, busquei terapia de casal. E nos separamos. Estou em um novo relacionamento, tenho vontade de falar minhas questões para alguém, mas morro de medo de fazer terapia e acabar terminando o meu relacionamento atual. O que devo fazer? Bom, primeiro é o que devo fazer, né? A gente não vai responder o que a pessoa deve fazer porque precisa fazer sentido para ela. Mas eu acho que a psicoterapia, ela busca levar o indivíduo a refletir sobre as suas próprias questões. E ao desvelar certas situações, essa pessoa acaba entendendo que algo não faz mais sentido. Ou pode ser diferente. Ela, nessa relação que pode não estar boa, ela vai identificar que um modo de ser específico estava inadequado, estava prejudicando a relação, favorecendo que esse casal talvez fique mais unido. Então não há previsão, não há uma resposta pronta. Cada relação ela é única, inclusive a primeira relação é completamente diferente da segunda relação. Então a questão não é a psicoterapia. Né? Esse encontro ele vai favorecer esse desvelar, esse aprofundar-se na questão, demorar-se na questão. E aí o que vai surgir vai favorecer ou um encontro mais fortalecido ou talvez a dissolução desse casal. E nessa psicoterapia a gente trabalha com a angústia.
Ih, angústia, caramba. Então, a angústia aqui não é sintoma, não é doença, não é patologia, não é algo que a gente tem que evitar, arrancar, desfazer. Não, a angústia é algo que nos constitui, é inerente à existência humana. Se nós somos livres e responsáveis por aquilo que fazemos, nós precisamos fazer escolhas. E diante dessas possibilidades, emerge então a angústia. Caramba, olha só. Vou para terapia, isso pode colocar em xeque o meu casamento? E a gente o tempo inteiro vai escolher, vai tomar decisões na vida que vão ter as suas consequências. E aí isso é bem difícil. Então essa angústia ela tem a ver com a liberdade, com a possibilidade da possibilidade. E ela aparece com uma certa ambiguidade. Daí o Kierkegaard dizer que a angústia é uma simpatia antipática e uma antipatia simpática. É essa coisa do Deus me livre, mas quem me dera. Eu amo e odeio essa pessoa ao mesmo tempo. Eu quero ou não quero, não sei se vou, se fico, não sei se caso ou compro a bicicleta. Então o nosso papel aqui é de sustentar a angústia, para que o sujeito possa, na angústia, entender o seu modo mais original de lidar, né? E a angústia nos coloca, então, nessa condição humana, que é uma condição que tem as suas limitações, que tem as suas precariedades. Isso nos tira, então, desse olhar, da ilusão que está posta por conta da era da técnica, em que a gente tem muitos meios, né, de resolver situações e que nos dá a impressão de que nós podemos, então, controlar tudo. Controlar o tempo, controlar a vida, que a gente tem um poder, a gente acha que tem um poder que nós não temos, porque é muito difícil lidar com a existência do jeito que ela é. A gente tenta lidar com a vida como a gente gostaria que ela fosse, e boa parte do nosso sofrimento está aqui, né? Porque ela não é o que a gente gostaria que fosse. E lidar com a vida tal como ela é um exercício, né? É um trabalhar a si mesmo. E aí a gente então tem essas ilusões todas que nos dão um senso de controle, de proteção, de estar imune a uma série de variáveis que a gente não está imune. Então, a maior certeza que a gente tem é a morte, e a outra maior certeza é a incerteza. É que a vida é incerta, é imprevisível, é incontrolável. E é verdade, a gente não tem controle de quase nada. Então, na terapia, a gente vai trabalhar essa aceitação daquilo que a gente não controla. A aceitação também é um ponto importante aqui. E também vai trabalhar o concentrar a minha energia naquilo que de fato eu controlo, naquilo que de fato eu posso mudar. E não fazer a psicoterapia isso não está no controle, né? Se eu não faço psicoterapia, então eu garanto que essa relação ela vai continuar. Não necessariamente. Exato. Né? Então ela pode continuar de forma ruim, né? Com uma qualidade da relação muito ruim, ou ela pode também terminar, independente de você ter ido ou não para a psicoterapia. Então a psicoterapia não é o fator principal que vai fazer com que você fique ou que você não fique com a pessoa. A questão é muito além disso e não está no controle. Perfeito. E são caminhos que vão se apresentar. Por um lado, você vai ter oportunidade ou a dureza de olhar para coisas dessa relação que você não estava conseguindo ver ou que você não queria ver. Foi um pouco o efeito da pandemia, né? Os casais ficaram, então, confinados em casa, convivendo o tempo inteiro. Antes tinha uma rotina, levava as crianças para a escola, cada um no seu trabalho. Agora eles foram obrigados a olhar um para o outro quase que 24 horas. Daí, então, todos os problemas estavam ocultos, escondidos, lá nos porões, né, debaixo do tapete, vieram à tona. A psicoterapia vai lançar luz sobre esse quarto escuro. Então, você vai passar a ver coisas nessa relação que não são muito agradáveis. Mas, por um outro lado, vai também te permitir trabalhar esses pontos, né? Às vezes, numa relação longa, por exemplo, fica muito fio solto.
coisas inacabadas, coisas que deixa pra lá, depois a gente vê. Que retornam em forma de conflito cotidiano e que não se sabe mais de onde veio, porque se perdeu ao longo do tempo. Então, quando joga luz nisso, há uma oportunidade de olhar para essas questões, de trabalhar essas questões, de resolvê-las, podendo caminhar de uma forma mais equilibrada, mais justa, mais equânime, né? Então, isso só vai acontecer se você olhar para esse ponto, essa questão. Se não olhar, ela vai continuar como se fosse a sujeira embaixo do tapete. E aí é isso, vou me deparar com nessa encruzilhada, assim. Eu me vejo aqui, eu quero continuar nessa relação, é possível porque envolve uma outra pessoa, né? Então, qual é o desejo dessa outra pessoa, o quanto essa pessoa está disposta a trabalhar para que essa relação possa... Esse desejo de manter o casamento é meu ou é muito mais de uma pressão social que eu preciso manter as aparências? Então são muitas questões, inclusive eu acho que dá um outro episódio. Pensando exatamente nisso, assim, eu acho que isso aqui é um tema muito, muito abrangente, né? Porque a relação conjugal é sempre tentar responder, e aí tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, que é sentido provisório, responder uma pergunta: como é possível vivermos juntos? Essa resposta não está pronta, não está dada, e o tempo inteiro o casal vai precisar reformular. Pode ser que refazer esses contratos sempre, né? E isso é para sempre. Então, uma vez que você diz o sim, esse sim é para sempre, ou ele tem que ser renovado periodicamente. Então, isso é um contrato, não é um contrato que inicialmente ele é assinado, né? Lavrado em cartório, mas que sucessivamente a gente precisa estar dialogando com esse contrato, que é um contrato mais invisível, né? Um contrato da relação que vai se renovando ao longo dos períodos. Mas isso dá um novo episódio. Dá um episódio muito bom. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui brevemente sobre como a psicologia, né, a psicoterapia existencial e humanista olha para algumas demandas, pensa como a clínica acontece, né? E aí, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né, Sim, Cris? eu acho que esse episódio a gente conseguiu dar... E aí vocês vão dizer pra gente, né? Claro. Nas redes sociais a gente vai conversando, vocês vão mandando as perguntas e se não ficou, se tiver mais dúvida, a gente volta para falar mais. Com certeza. Foi um prazer. Não se esqueçam de se inscrever, porque quando você se inscreve, curte, a plataforma ela entende que o nosso conteúdo é relevante. E com isso ela faz entrega para outras pessoas. Então isso pra gente é muito importante. Muito bem. Se inscreve lá no Singulares, no Humanisticamente. Ativa o sininho. Eu me inscrevi, o vídeo não apareceu para mim, porque você não ativou o sininho. É isso. Deixa um comentário lá, a sua sugestão, e nós vamos continuar aqui fazendo esse podcast, que tá uma maravilha. Tá uma delícia de fazer. Muito bem. Obrigada, querido. Bora pro próximo. Bora pro próximo.